Boa tarde, pessoal. Eu vou já seguir aqui nós atrasamos um pouquinho o início para não atrasar o fim também. Nós vamos seguir falando sobre a importância do vinho no bem-estar, mas agora vamos falar sobre prazer. Para quem ainda não me conhece, sou Júlio César Kunz, sou atualmente vice-presidente da ABS Brasil e faço parte da ABS do Rio Grande do Sul, hoje como diretor de Relações Institucionais. Eu tenho alguma vivência no mundo do vinho, sou psicanalista também, e cada vez que eu vejo as aulas, as apresentações da professora Caroline, eu me dou conta que diversas dessas doenças que o vinho ajuda a prevenir, em psicanálise nós estudamos como doenças claramente psicossomáticas, né? Ou seja, do quanto o nosso corpo muitas vezes responde ao que a nossa mente vai ter de problemas, né? E a prova disso é de que tem um documentário muito bacana, uma série documental, chama Blue Zones, no Netflix, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, Zonas Azuis, é muito legal. E uma das informações assim que me deixou estupefato, que eu não sabia, não numericamente pelo menos, é de que o fato de se ter amigos, que a gente conviva cotidianamente, que a gente possa contar, aumenta a expectativa de vida em 15 anos. Não tem nada que se compare a isso. Assim, cientificamente comprovado, não tem nenhum fator que sozinho aumente tanto a expectativa de vida quanto ter amigos. E se tem um bom motivo para bebermos vinhos, é justamente ter amigos. E eu venho de uma família que trabalha com bebidas já há muitos anos. Eu sou a 6ª geração da minha família no Brasil, desde que se chegou no Brasil trabalhando com bebidas. Quando meu pentavô, Johann Philipp Kunz, começou a trabalhar, né? E eu vou contar só uma dessas histórias que nós temos aí ao longo desses 150 anos de história no mundo dos vinhos, que é do meu bisavô. No Rio Grande do Sul, a imigração alemã, quando chegou, ficou ao redor de São Leopoldo, no Vale dos Sinos. E especialmente onde hoje é Novo Hamburgo, que na época se chamava Hamburgo Velho, né? Não me perguntem como passou de velho a novo. Então, nessa comunidade, então, que minha família se estabeleceu primeiramente, e o meu bisavô, dentre os seus 9 irmãos, ele teve problemas de saúde assim muito jovem, né? Ele nasceu com um sopro no coração. Na adolescência ele teve tuberculose, perdeu um pulmão com 16 anos e se apaixonou pela filha de um médico. E quando foi pedir a moça em casamento, vamos lá, que estamos falando dos anos 20, né? Então ele tinha que pedir em casamento a filha para o pai da moça. Obviamente que o médico disse negativo, que eu não quero a minha filha viúva jovem. E com essa proibição, ele ainda deu um conselho, quem sabe te muda para Gramado, para algum lugar na Serra Gaúcha, que tem mais altitudes, quem sabe tu ganha aí meia ou dúzia de anos a mais. Bom, ele foi, realmente ele deixou Novo Hamburgo montado num cavalo branco e tinha uma jovem adolescente chamada Angelina Benetti, que sonhava que o seu príncipe encantado chegaria montado num cavalo branco, e aí fechou todas, né? Chegou ele em Gramado, montado num cavalo branco, fechou, né? Eles casaram, e meu bisavô então montou a vinícola Petrônios, naquela época foi uma das primeiras vinícolas no Brasil a usar apenas uvas viníferas para elaborar seus vinhos. Estamos falando da década de 30. Para encurtar um pouco a história, aos 76 anos ele parou de fumar cigarro, porque ele achou que estava começando a fazer mal para a saúde dele, então passou a fumar só charuto e faleceu aos 86 anos com uma pneumonia, que não foi dupla porque ele só tinha um pulmão. Bom, parece que o vinho pode ter ajudado um pouquinho. E, enfim, né, então segui, mas como infelizmente conhecimento não passa assim pelo DNA, a gente tem que se virar e sair estudar, e foi o que eu fiz. Eu sou engenheiro de alimentos, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Minha formação em psicanálise foi depois disso, então minha primeira formação é de engenharia dura, física, matemática, química, microbiologia, essa coisa toda. E já tive a oportunidade de fazer intercâmbio na Argentina, um semestre lá. Depois fiz meu mestrado na OIV, né,
por inspiração do Adriano Miolo, que ele também fez essa formação, é uma formação itinerante, que dá a oportunidade de a gente estudar, quando eu fiz em 27 países, hoje já são 30 e poucos países, e eu sou coordenador do módulo Brasil do mestrado hoje. E fiz outros cursos aí ao redor do mundo, e fui percebendo o quanto que em diferentes culturas o vinho vai assumir diferentes significados. Quando a gente pensa assim, vinho e saúde é um bom argumento para vender, cuidado, tá? Primeiro lugar, porque é proibido por lei. A gente não pode dizer que vinho faz bem para a saúde como argumento de venda e em nenhuma propaganda, tá? Segundo, que o maior exemplo que se tem de usar esse argumento foi o aumento de consumo de vinhos no Japão. Isso se deu na mesma época dos Estados Unidos, pela mesma razão, e tenho, enfim, andando ao redor do mundo e com vinho, obviamente, a gente vai fazendo bons amigos por onde passa. Tem um amigo que ele já faleceu, infelizmente, mas é um dos primeiros negociantes de vinhos de Bordeaux que se animou a ir ao Japão vender vinhos de Bordeaux. E ele diz assim, eu fui para lá para vender e primeira viagem, não consegui nada. No fim da noite, eu estava tomando os vinhos que sobraram das amostras que eu levei, bêbado, sentou um cara do meu lado, fizemos amizade, ele bebeu um pouco, comprou tudo que eu tinha de meta para vender para o casamento da filha dele. E assim ele começou a fazer negócios no Japão. Ele disse, mas eu vi realmente o consumo crescer com essa história de que vinho faz bem para a saúde. Só tem um problema. Eles bebiam vinho como remédio. Como assim? Né? Eles pegavam, uma taça por dia, então, uma taça por dia e assim, porque eles não gostavam. E dava uma tristezinha nele. O que eu quero dizer com isso, pode passar? É que cada um vai consumir vinho pelo seu motivo. Os franceses, tradicionalmente, bebem vinho por questão cultural, de hábito. O que significa beber por questão de hábito? Significa que tu não pensa. Bebe, pronto. Significa, não passa pela minha cabeça uma refeição sem vinho. Isso é cultura, no sentido mais, essa é uma tradição, assim, né? No sentido mais próprio, que é quando, assim, a pessoa até já perde a explicação de por que beber, simplesmente bebe. E assim vai por outros caminhos. No Novo Mundo, a gente precisa fazer um esforço um pouco maior. Porque no Novo Mundo, a maior parte das pessoas vai beber não por tradição, nem por saúde, mas por prazer. E esses são os bons argumentos para vender e os argumentos que a gente consegue colocar, como a professora Carolina estava falando há pouco, de colocar o vinho como parte de uma vida de bem-estar. E faz parte disso contar histórias e compartilhar. E quando nós compartilhamos, um bom lugar em que o vinho funciona como um lubrificante assim, de relações, é ao redor da mesa. O mundo do vinho é um mundo da gastronomia. É só que a gente não se dá conta sempre. Claro que a gente quer que as pessoas bebam toda hora, que bebam mais, que bebam no fim da tarde, descontraidamente e tudo. Mas o vinho é gastronômico, é onde o vinho está à vontade. E às vezes nós não nos damos conta tão claramente disso, porque a gente não se dá conta do óbvio. Tem uma pequena anedota que eu gosto, que eu ouvi no mundo da filosofia, mas que eu trago para o mundo do vinho, que é a seguinte: tem dois peixinhos nadando no rio, jovens, e estão ali conversando, nadando contra a corrente e conversando. E vem um peixe maior, mais velho, nadando a favor da corrente, cumprimenta, e para puxar um assunto, ele pergunta, e aí, como está a água hoje? E os dois peixinhos se olham, água? O que é água? O que essa anedota traz, né? Aquilo que é mais óbvio, a gente não se dá conta. Assim como a gente não se dá conta, a gente até pode se dar conta do ar quando está quente, frio, quando bate vento, mas se perguntar como é que está o nível de oxigênio hoje, a gente nem dá bola, porque a gente está respirando e nem pensando nisso. E o mundo do vinho é um mundo que respira a gastronomia o tempo todo. Querem fazer alguém beber vinho? Faça cozinhar. Assim, que eu conheço de gente que começou a cozinhar mais, foi fazer curso de gastronomia, não bebia vinho antes, mas aí começa a beber. Né? Então,
É muito natural isso. E quando a gente fala de vinho e gastronomia, evidentemente vem harmonizações, e a gente pode pensar em harmonizações brasileiras, mas antes é importante relembrar o que significa harmonizar. Bom, nós temos, naturalmente, todos nós, uma busca por prazer. E vai ser o nosso reflexo mais rápido. Buscar prazer e evitar desprazer. A palestra está chata, a gente sai. A palestra está boa, a gente fica. O clima está gostoso, a gente fica. O clima está ruim, a gente sai e vai em busca de algo melhor. E vai acontecer isso com pratos, com vinhos, com tudo. E o prazer é muito imediato. São respostas simples. É o que o consumo excessivo de álcool traz. Um prazer muito imediato. O vinho pode trazer mais do que prazer. O vinho pode trazer felicidade. Mas a gente não fica assim, bebi uma taça de vinho e fiquei feliz. A gente até diz, né? Fiquei feliz, fiquei felizinho. Na verdade, a gente ficou alegre. Né? Feliz mesmo, no sentido próprio de felicidade, o vinho nos traz quando eu digo assim, vou preparar um almoço para minha família. Ou vou preparar um almoço para minha namorada, ou namorado, ou para os meus amigos. E aí eu vou pensar nisso, eu vou comprar os ingredientes, eu vou na loja que eu tenho uns amigos que eu conheço para comprar o vinho e vou dizer, vou ter um jantar e conto a história. E aí chegam meus amigos e eu vou contar as histórias como beber aquele vinho e aquilo vai gerar uma memória, né? Lembrar do vinho que eu lembrei, né? Vai gerar uma memória, ou seja, é algo que não é um pico, mas é algo que se constrói lentamente e aí a gente diz, bom, isso é felicidade. Né? É algo que, inclusive, neurologicamente é diferente. Né? O prazer ativa uma parte do cérebro muito específica, enquanto a felicidade é algo mais completo, que traz prazer intelectual, né? Prazer de pensar. Vou escolher um vinho, mas qual vinho que eu vou escolher? Eu vou cozinhar, o que eu vou cozinhar? E o que eu cozinho harmoniza ou não harmoniza? Vou testar e vou ter aquela excitação será que vai dar certo, não vai? Será que meus convidados vão gostar daquela comida? Será que o vinho está certo? Tudo isso contribui para a nossa sensação geral de felicidade, pode passar. E é bom sempre ter em mente de que somos diversos, que cada um é cada um. Então, a gente vai trazer princípios aqui de harmonização, fazer algumas brincadeiras, mas não tem uma resposta geral. Nenhuma aula de harmonização, muito menos uma palestra, uma masterclass tão curtinha, vai sair com regras para vocês dizerem por aí, não, porque o professor Júlio falou que essa é a harmonização, ou que isso não dá certo. Porque não é. Pode ser o que a gente fala que é o que vai dar certo, em geral, para a maioria das pessoas. E o que significa que dê certo em geral, né, para a maioria das pessoas? Tem dois princípios muito básicos, que é, como eu falei, evitação de prazer e busca pelo prazer. Isso, evolutivamente no ser humano, vai se dar pelo seguinte: evitar morrer. Como assim, Júlio? Evitar morrer? O que tem a ver? Não, evitar morrer. Nós não gostamos de coisas amargas, em geral. Ah, mas eu gosto de amargor, Júlio. Porque provavelmente tu tenha menos papilas gustativas para o amargor e te sente menos amargo. Né? Aí são diferenças fisiológicas que temos de uns para os outros. Mas nós tendemos a não gostar de coisas amargas, evolutivamente, porque veneno na natureza é amargo. Os venenos que estão na natureza são amargos. Então, é uma reação natural de quando a gente coloca alguma coisa na boca amarga, cuspir. Porque é sinal de veneno. Ah, mas o que come? E aí tem questões, inclusive, étnicas que entram aí. Normalmente, europeus têm menos papilas gustativas para amargor, porque na Europa tem menos ervas amargas. Quem tem origem indígena brasileira tem mais sensibilidade para amargor, porque aqui está cheio de coisas, de frutos, de raízes que são venenosas e amargas. Então, tem uma questão fisiológica também. E outro aspecto é buscar energia, ou seja, é evitar morrer e querer viver. E para viver a gente precisa de energia. Então o que a gente vai buscar? Frutos maduros. Por que a cor vermelha nos atrai tanto? Né?
Tem ninguém de vermelho aqui. Se fosse a Márcia de rosa com unha vermelha. Mas se fosse na balada, ia ter mais gente de vermelho. Né? Por quê? Porque vermelho chama atenção. Por que chama atenção? E chama atenção positivamente. Olha que eu sou gremista, hein? Olha que eu sou gremista, que eu tenho tenho meu pé atrás com vermelho. Mas, por que chama atenção? Porque nós evoluímos num certo ponto, nós primatas, alguns de nós conseguiram passar a identificar a cor vermelha. Sabe, a maioria dos animais não consegue identificar a cor vermelha. A grande maioria não identifica a cor vermelha. Primata, sim. Por quê? Porque nós conseguimos descobrir frutos maduros sem precisar provar. Isso foi um salto evolutivo gigantesco. E por isso que a gente perdeu também a olfação, ao mesmo tempo. Tem um estudo do Morrow que mostra isso, que foi ao mesmo tempo que nós perdemos genes para identificar aromas, nós ganhamos a capacidade de identificar a cor vermelha. Bom, por que nós queremos frutos maduros? Porque tem energia. Por que nós fugimos de frutos verdes? Porque não tem tanta energia. Quando eu me formei em engenharia de alimentos, já a partir da metade do curso eu sabia que não era o que eu queria fazer da vida. Mas quando me dei conta disso, eu tinha 20 anos, não, estou velho demais, vou até o fim. Com 20 anos eu achei que estava velho demais para trocar de curso. E aí o meu colega de apartamento, tá, Júlio, você se formou agora, né? Isso aí que tu já sabia que não queria. Qual a grande lição que tu aprendeu aí nesse curso que tu nem queria fazer? Então, eu aprendi que quanto mais doce e mais gorduroso, melhor. Porque é isso. Né? E efetivamente, quer fazer um teste assim. Por isso que Pepsi ganha de Coca-Cola em teste cego, porque é mais doce. Talvez se fizer tomar uma latinha inteira, não sei se a Pepsi ganha, mas num gole a Pepsi ganha. Por quê? Porque é mais doce. Bom, o que eu quero dizer com isso? Nós buscamos sensações de doçura, sensações de untuosidade, gordurosas, por quê? Porque é sinal de energia. Assim, o ser humano evoluiu no meio da era do gelo, onde tinha pouco alimento energético. E, ao mesmo tempo, precisavam fugir do amargor e fugir da acidez. Ou sinônimo de gordura ou sinônimo de frutos verdes. Já gordura e açúcar, sinônimo de energia. Nós somos os mesmos bichos, ainda. Por mais que a gente não queira, mas somos. Às vezes demonstramos até demais. Né? Mas, enfim, por que eu estou trazendo isso agora? Porque os princípios de harmonização vão fazer o quê? Anular. Se eu vou buscar sempre as sensações indo para a untuosidade, indo para a doçura. Pode passar, por favor. E é uma grande questão da harmonização, é que não existe, esse vinho é bom para harmonizar. Esse vinho é ruim de harmonizar. Todo vinho tem seu par. É como casal, né? Você sempre tem aquele chinelo velho para o teu pé torto, né? Então, todo vinho tem o seu prato, que a gente pode procurar. E assim, eu trabalho como sommelier já há alguns anos, e tem várias situações. Tem situações que assim, o chefe tem um menu e eu preciso harmonizar. Eu tive que fazer essa semana agora, por exemplo. Tem o chefe, então, é isso. Mas não dá. Porque o protocolo é esse, te vira, os pratos são esses, escolhe os vinhos. Tá bom. Tem situações que uma vinícola contrata. Tem que vender esses vinhos. Mas tem que servir esses vinhos? Tem, porque é o que eu quero vender. Mas vai buscar o prato. Ou às vezes tem os pratos e tem as restrições dos vinhos. Enfim, uma série de coisas. Então a gente vai ter que sempre buscar a beleza. No fundo, harmonização e degustação é uma questão estética. O prazer é estético, é um prazer dos sentidos. Porque assim, o prazer do álcool já está garantido. A gente não precisa se preocupar. A pessoa vai beber, vai ficar altinho. Beleza. Agora, o prazer estético das sensações é esse que a gente vai buscar nas harmonizações. E com isso, nós vamos ter dois princípios. Essa paleta de cores aqui foi feita pelo Goethe, o mesmo escritor, né, que escreveu Werther e outras obras, né, Fausto e assim por diante. Ele também estudava cores
E ele, inclusive, avança um pouco no que o Leonardo da Vinci fez em termos de cores. E o que nessa paleta de cores ele deixa claro? Que existem cores que são próximas umas das outras, que pode parecer bastante óbvio, principalmente as mulheres tendem a cuidar mais de como se vestem, então sabem mais sobre cores. Nós, homens, somos mais estúpidos nisso, e em muitas outras coisas. Em geral, somos mais estúpidos, mas especialmente nisso. Que faz o quê? Nós temos harmonizações por proximidade, por similaridade, isso traz beleza, e tem também por contraste. Eu tenho cores opostas, e que também funciona na oposição, porque é o contraste. Harmonizar é construir algo belo entre prato e vinho, e que eu vou usar o quê? Ou proximidade, semelhança, ou oposição, contraste. E das duas coisas eu posso trazer coisas belas. Tem um exemplo, né? O Van Gogh fez nos 12 girassóis, em todos os estudos que ele fez sobre girassóis, é um estudo de sobreposição de tons de amarelo e as oposições do amarelo, que ele lilás. E é o que a gente faz na harmonização também. Então, o que a gente vai fazer? Que trabalhos que a gente vai fazer por similaridade? Primeiro de tudo, intensidades. Que não consegue construir algo belo com intensidades contrastantes. Eu vou contrapor essa saladinha leve com um taná uruguaio, que não dá certo a contraposição, né? Passou um trator por cima da salada, não tem nada, né? Então, intensidades sempre vai ser por similaridade. Corpo, aroma, sabores, então tem que sempre pensar no corpo, na parte aromática e nos sabores como um todo. Doçura e, preferencialmente, o vinho levemente mais doce que o prato. Mas se eu tiver um doce muito doce, um quindim, e eu quiser colocar um Sauvignon Blanc de Santa Catarina com bastante acidez, não vai equilibrar? Não vai. Esse Sauvignon Blanc vai ficar parecendo vinagre. Porque a doçura no prato sempre vai parecer que o vinho está mais ácido. Então, nós não podemos ir por contraposição à doçura. Doçura sempre tem que ser por similaridade e, de preferência, o vinho levemente mais doce. Mesmo nível de doçura, sobrando um pouquinho de doçura no vinho. Se o vinho for doce demais, ele pode ficar enjoativo. Então, é bem mais chatinho do que parece harmonizar sobremesas, por exemplo. Acidez. Também tem que ter equilíbrio entre a acidez do prato e a acidez do vinho, mas cuidar para não exagerar. E vai ser bem mais sensível aqui. Não, um prato muito ácido com vinho ácido demais, a sensação vai ser desagradável. Texturas. Então, eu vou aproximar cremosidade, crocância, são bons exemplos, né? Tem um prato cremoso, busco um vinho com mais untuosidade. Tem um prato crocante, busco crocância no vinho. O que é crocância no vinho? Alta acidez ou borbulhas. Preferencialmente borbulhas tendem a funcionar bem. Temperaturas e sensações pseudotérmicas. Salada fria, vinho com acidez. Por quê? A acidez traz a sensação pseudotérmica de frescor. Prato quente, sopa, busca um vinho alcoólico. Uma harmonização que eu particularmente adoro são os cremes com Jerez. Funciona super bem. Um creme quente com Jerez. E pontes aromáticas. Se eu tiver o mesmo aroma no prato e no vinho, tende a funcionar bastante bem, sempre por similaridade. Tenho uma entrada com frutas vermelhas, busco um vinho que tenha frutas vermelhas, faz ponte aromática, bacana. Tenho um prato caramelizado, busco um vinho mais envelhecido que traga essas notas caramelizadas, e assim por diante. Tá? E por contraste, alguns gostos vão funcionar, doce versus salgado, por exemplo, funciona bem. Um potencializa o outro. Ácido com o salgado. Eu tenho um prato com bastante sal, um vinho com boa acidez vai me ajudar. Doce com amargo. Então, um prato muito amargo, trazer um vinho mais doce pode funcionar bem. E doce com acidez. Tá? São contrastes importantes. Ou seja, eu tenho um elemento no prato, eu busco o outro no vinho e vice-versa, eu consigo fazer boas combinações. Texturas também podem funcionar por contraste. Por exemplo, acidez versus gordura. Gordura traz untuosidade, acidez corta essa gordura. Funciona bem. Tanino com proteínas. O tanino enruga a boca, a proteína traz umami, que amacia a boca. E, inclusive, ajuda, às vezes, o vinho muito tânico, que pode até ter um pouquinho de amargor, uma carne mais gordurosa, resolve o vinho.
Então, às vezes eu tenho um vinho tinto muito encorpado, que eu preciso esperar 10 anos, bom, ganhei 10 anos, né? Abro o vinho 10 anos antes, com um bom bife aí, gorduroso, vai funcionar bem. E aromas também podem funcionar por complementaridade. Eu falei de ponte aromática, mas eu posso ter aromas complementares entre vinho e prato. Um exemplo que vai funcionar para as duas coisas. Eu tenho um prato com cogumelos, vamos imaginar um risoto de cogumelos. Vai funcionar super bem com um Pinot Noir envelhecido, porque os Pinot Noir, com o tempo, ganham notas de cogumelo, tem o ponte aromática, esse é o clássico. Tá, e com um Pinot Noir jovem, de uma região, sei lá, por exemplo, Serra Gaúcha, que normalmente a gente tem Pinot Noir mais simples, ou seja, frutas vermelhas, fundamentalmente, um pouco de nota herbácea. Vai funcionar? Funciona também. Por quê? Porque eu tenho notas terrosas do prato e no vinho eu tenho fruta e especiarias e aí um complementa o outro, funciona também. Um pouco mais de cuidado aí, porque as intensidades têm que estar bem equilibradas. E sempre pensar que na boca eu tenho 2 times, o time do calor e o time do frio. O que é o time do calor? Doçura, álcool, gordura, untuosidade. E o outro time é o time do frio. Acidez, amargor, adstringência. Ou seja, se eu tenho um prato muito ácido e amargo, se eu colocar um vinho muito adstringente, eu ferrei com tudo. Eu preciso buscar o equilíbrio e vice-versa. Então, isso aqui ajuda bastante. E o salgado fica no meio. Fica no meio porque ele pode colaborar e, em excesso, ele pode estragar. Né? Se eu tenho um vinho, por exemplo, muito alcoólico, com um prato muito salgado, catástrofe. Malbecão argentino de Mendoza, com churrasco gaúcho, que a gente enche de sal, não dá. Seca a boca, não, é ruim. Ah, mas então vamos pegar um Barolo. Também não dá, porque aí eu tenho a astringência muito alta e com o sal, de novo, não dá certo. Então o sal pode jogar contra, como também pode jogar a favor. Né? Aí, por exemplo, um queijo gorgonzola, que é bastante salgado e picante e tudo, com sauterne vai funcionar super bem. Então ele vai jogar, mesmo num vinho que tem tudo para o calor, o sal joga bem, equilibrando. E vice-versa. Por exemplo, eu tenho uma entrada bem simples, vamos lá, de lula frita com bastante sal. Eu posso pegar aqui um vinho branco bem ácido e vai funcionar bem. Então o salgado ele pode jogar tanto para bagunçar quanto para ajudar. É um dos elementos mais difíceis que tem para harmonizar. Por quê? Com a explicação que eu dei antes sobre evolução. Que macaco não faz charque. Nós não evoluímos para o gosto salgado. Isso é algo totalmente cultural. Gostar de sal. Tanto que povos que não conheciam sal têm no salgado uma sensação tão repugnante quanto do amargor, por exemplo. Vários povos indígenas não conseguem com sal por uma questão puramente cultural. Por isso que o sal joga de lado a lado, não tem muitas explicações fisiológicas. E, para falar de harmonizações brasileiras, a gente vai pensar em harmonização cultural. Quando a gente fala nesses princípios de harmonização, sempre entra assim, existe harmonização cultural. O que é harmonização cultural? Porque comem isso e bebem isso há tanto tempo que é bom. Por exemplo, prosciutto de Parma, que é uma das iguarias mais apreciadas no mundo, com lambrusco, que é um dos espumantes mais depreciados do mundo. E fica bom. Mas como assim? Vinho bom com comida? Não existe harmonização essa, tá? Prato bom com vinho bom dá certo. Não é assim que funciona. Tá? Eu tenho um prato bem ruim, então eu vou meter um vinho ruim que aí, por similaridade, vai dar certo. Não vai. Não é por aí, né? É por esses outros princípios. Mas o que acontece? Acontece que, com o passar do tempo, há uma tendência de povos criarem um gosto particular, em função dos ingredientes que têm disponíveis naquele lugar, das suas tradições, vão criando um gosto peculiar.
Quando a gente vai para um lugar mais diferente, tipo, a gente vai para o México, ou a gente vai para a China, e a gente fica 3 dias que não consegue comer, quando começa a conseguir comer, enjoa e vai procurar um McDonald's. Todas as vezes que fui para a China, a mesma coisa. Chego, vou, aí quando que legal, aí enjoa, não consigo mais. Até café da manhã estou tomando McDonald's no fim da viagem. Por quê? Porque é uma questão cultural, de hábito, e se desenvolve gostos particulares em função disso. E o que acontece com os vinhos desses lugares? Evidentemente, quem elabora os vinhos, elabora de acordo com o seu gosto. Por mais que queira atender ao mercado, tem muito da cultura. Então é natural que os vinhos tendam a acompanhar os pratos locais com o passar do tempo. É só que o passar do tempo do mundo do vinho é longo, né? Você não adapta vinho de uma safra para outra com tanta facilidade assim. Então tem um tempo para isso acontecer. É por isso muito difícil de falar de harmonização cultural no Brasil sem ser no Rio Grande do Sul. Porque o tempo faz com que os vinhos que são elaborados há 100 anos vão ganhando um aspecto que não é só da expressão da natureza, mas também das pessoas que trabalham aí, que vão conduzindo o vinho mais para cá, mais para lá. Por quê? Para ficar bom para comer com a comida que come. E ao mesmo tempo os pratos com os vinhos vão se adaptando ligeiramente para se adaptar com os vinhos que estão disponíveis. Isso, tem mais uma coisa, isso aconteceu muito no passado quando as pessoas não conseguiam comer comida de outros lugares nem beber vinhos de outros lugares. Então por isso que é mais difícil acontecer isso no Brasil. Mas eu vou fazer um ensaio hoje. Vou tentar trazer algumas ideias, só algumas, de alguns estados, e principalmente dos estados que mais têm vinhos hoje no Brasil, para tentar fazer algum ensaio e dizer, talvez aqui a gente possa ter uma harmonização local. Ou seja, aqui eu peguei sempre, no Rio Grande do Sul eu vou ter um pouquinho mais de diversidade, porque eu sou gaúcho, conheço mais também, então joga muito da minha ignorância do resto do Brasil, né? Então só fica uma provocação aqui para poder ir mais adiante, mas de pegar um prato local e fazer funcionar como vinho local. Vamos tentar fazer esse exercício juntos. Comecei justamente com Brasília, já que estamos aqui. Pensei em uma galinhada, pensar em prato típico de Brasília, né? Pensei em uma galinhada. E o que nós temos, como que a gente vai fazer sempre em qualquer harmonização? A gente pega os elementos do prato e pensa nos principais elementos, né? A gente não consegue pegar todos. Claro que uma harmonização mais perfeita, a gente pega o máximo possível de elementos do prato e principalmente testa. Porque aqui eu estou fazendo só teoricamente. Tem que fazer teoricamente e testar. Às vezes testando não dá tão certo assim. Aliás, a melhor parte da profissão é essa, né? A gente fazer uma harmonização e tá, vamos testar se dá certo. Já tomei cada trago nisso aí. Ainda bem que a professora Carolina não está prestando atenção no que eu estou dizendo, né? Que eu só consumo moderadamente. Mas quando a gente vai fazer uma degustação, assim, tem um almoço longo, um jantar longo, que vai, opções de vinhos para o prato. Testa 2, 3 vinhos com o mesmo prato. Aí o chefe diz, não deu tão certo. Quem sabe se colocar um tempero mais, faz mais uma ponte aromática, ou reduz o amargor, ou aumenta a untuosidade. Aí o chefe vai e testa. Já me diverti bastante na vida fazendo isso. Por isso, se quiserem me contratar para fazer harmonizações, eu topo. Mas não dispenso essa parte de testar na prática. Por prazer e para que dê certo. Porque às vezes, teoricamente, diz, vai dar certo e prova, não dá tanto. E o que a gente quer para os nossos convivas? Que chegue a harmonização perfeita como tem que ser. Por isso que a gente tem que testar. Então, o que nós temos na galinhada como principais elementos? Frango, uma proteína magra. Açafrão da terra, pimentão, normalmente. Então, elementos aromáticos terrosos e vegetais. Tomate, que traz também algo herbáceo. E umami. Umami é um problema, a gente, apesar de não usar muito na nossa cultura o gosto umami é um problemão, porque ele tira a suculência do vinho e tira a fruta do vinho. Então a gente precisa de vinho sempre com um pouquinho mais de fruta quando tem prato de umami. Por isso que para uma massa com o sugo italiano é típico, né? Só aí o tomate com parmesão, que também tem mais umami ainda, e um pouquinho de manjericão, a gente vai preferir um vinho tinto suculento, né, com bastante fruta, para poder dar certo. Então, acredito que aqui, Syrah de Brasília vai funcionar bastante bem.
Por que o Syrah de Brasília pode funcionar bem com um prato como esses? Primeiro, nós temos uma estrutura que vai funcionar bem com a proteína, tá? Com a proteína magra, e o Syrah de Brasília traz uma acidez bacana também, traz um corpo médio, uma acidez interessante. Nós temos notas bastante importantes da Syrah aqui também, de aromas de especiarias. Então essas especiarias vão fazer pontes aromáticas com a especiaria aqui e mais essas notas herbais. E tem muita fruta, muito aroma frutado, e vai dar conta do tomate bem. Então aqui uma tentativa de harmonização regional para Brasília. Aqui pertinho, Goiás, arroz com pequi, principais elementos do prato, pequi. Não tem, mas vai, não sei o que é pequi. O arroz, o que sente é pequi. Quando assim, o principal elemento de um prato é isso, a gente pega assim, o que tem aquilo que a gente consegue sentir com clareza. Então, no arroz com pequi, o que a gente sente é pequi. O que pequi tem? Tem uma potência aromática absurda. Todo o resto, quase a gente não precisa se preocupar. Só tem uma coisa, que não tem estrutura na boca. Então, um vinho tinto pode sobrar. Um vinho tânico pode parecer amargo. Um vinho muito alcoólico, talvez não. Então, um vinho branco com acidez vai funcionar melhor. E aí, um Sauvignon Blanc de Goiás. Por que Sauvignon Blanc? Aqui tem aroma, justamente de fruta tropical, bastante para dar conta do pequi. Uma tentativa. Normalmente é o que eu faço. Assim, mas os pratos, mesmo quando eu faço galinhada com pequi e tudo mais, e quando eu venho para essa região, sempre tenho que voltar para casa com pequi. Eu sou fã, adoro. Mas assim, os vinhos brancos, por exemplo, Gewürztraminer poderia funcionar bem. Variedades, inclusive variedades híbridas, Niagara, Lorena, hoje nós falamos sobre variedades brasileiras, podem funcionar bem também. Em Minas, Tutua Mineira, tenho feijão, carne suína e mandioca. Ou seja, eu tenho o feijão, que traz uma certa doçura, carne suína, que também traz doçura e aroma típico, e mandioca, que traz bastante carboidrato. Aí, um Syrah do sul de Minas também vai ter uma sua boa opção. Syrah em Minas, ele vai ter um pouco mais de potência, vai ter álcool, que vai ajudar a equilibrar a gordura, traz acidez, que também quebra essa gordura do porco, e com pontes aromáticas bem interessantes com notas defumadas, principalmente quando um Syrah com passagem em madeira, e a carne suína, sempre quando cozinha, ela traz uma nota, mesmo que não tenha defumação, ela traz uma nota que vai lembrar a defumação, faz uma ponte aromática muito bacana aí também. Carne de sol com macaxeira, óbvio que aqui nós somos para o Nordeste, o principal elemento aqui é a carne de sol, uma carne seca, que não traz tanta gordura, que é fibrosa, então essa textura da fibra vai ser importante de se pensar. Então o vinho tem que trazer uma untuosidade, ao mesmo tempo tem que ter tanino, e esses aromas também típicos da carne de sol, que é esse aroma mais caramelizado da carne. E aí nós temos o Syrah do Vale do São Francisco, que com certeza traz e ainda complementa com uma nota de fruta. Então a gente tem tanto ponte aromática do ponto de vista de caramelização, como também temos a fruta complementando os aromas e uma estrutura de boca que funciona bem. Essa eu já testei, inclusive. Pode passar. Indo lá para o sul, ostras frescas de Floripa. E é assim que eles comunicam, né? Ostras de Florianópolis. Florianópolis tem 90% da produção de ostras do Brasil, né? É uma delícia. Além de tudo, a gente não paga tão caro. Sou super fã de ostra fresca. Acho, para mim, uma entrada indispensável se tiver disponível. E se não, pode ser a refeição inteira para mim também. Ostras frescas, tá maravilhoso. O que nós temos nas ostras? Nós temos untuosidade, a textura da ostra é untuosa. Nós temos salinidade. Nós temos aromas de frutos do mar, que até entra em salinidade, só separei para ter a clareza entre o que é a sensação salina e o que são os aromas do mar. E, normalmente, a gente vai usar um limão em cima. E vai ser perfeito.
Essa aqui é uma harmonização que eu já testei, retestei e testo para ter certeza mesmo que funciona toda vez que eu vou para Florianópolis. Sempre dizendo, na dúvida, deixa eu testar de novo para ver se dá certo. E sempre deu. Que é Sauvignon Blanc do Planalto Catarinense. Sauvignon Blanc vai ter uma excelente acidez que vai contrapor a untuosidade. Se nós tivermos um Sauvignon Blanc que tenha um tempo surli, que tenha batonagem, traz um pouco de untuosidade também no vinho, então eu vou ter ao mesmo tempo contraposição e similaridade, e as boas harmonizações são essas, né? Aquelas que trazem vários pontos de contato entre o prato e o vinho, né? Quanto mais pontos de contato, melhor. Para a salinidade e acidez também contrapõe bem. Para os aromas de frutos do mar, Sauvignon Blanc traz uma nota um pouquinho mineral, também faz ponte aromática, e com limão eu tenho as notas cítricas, né, bastante típicas, e inclusive essas notas cítricas, para mim eu tenho uma equação assim, nota cítrica igual a fruta mais herbáceo. Então as notas herbáceas do Sauvignon Blanc também ajudam nessa ponte aromática com limão. E pode passar? E aí chega na minha terra, esse é meu pai. Meu pai com o Bacchus, que é o nosso cachorro. Então, esse é um sistema tradicional, a carne já é salgada pelo Bacchus. Não, é brincadeira. Não acontece isso, é brincadeira. Pai gosta de fazer, né, o churrasco no espeto, assim, no chão, com lenha. Então a lenha sempre traz muita nota defumada. Churrasco típico gaúcho, cheio de sal grosso, a carne fica bem salgada. Né? Então o que eu tenho no prato? Eu tenho proteína, eu tenho gordura animal, e estou falando aqui, claro que sempre vai depender do corte, mas vamos pensar no costelão, que é o prato mais saboroso. Aroma defumado, muita intensidade, muita potência de aroma e muito sal. Muito sal, eu já falei para vocês problemas, né? Se eu tiver um vinho muito alcoólico, problema. Se eu tiver um vinho muito tânico, problema. Tá, mas então como é que faz? Simples, né? Merlot do Vale dos Vinhedos funciona super bem. Por quê? O Merlot do Vale dos Vinhedos tem estrutura tânica média, tem álcool médio. Ou seja, tem corpo suficiente para dar conta. O Merlot do Vale dos Vinhedos é muito saboroso, tem muita intensidade aromática. Então, consegue com o sabor da costela bem. E tem uma acidez alta. Vejam uma coisa importante, né? Um elemento muito importante de harmonização sempre é uma boa acidez. E, como alternativa, usei as duas denominações de origem, né? Que temos no Brasil para vinhos por enquanto. Denominação de origem, Altos de Pinto Bandeira. Espumantes funcionam bem com churrasco. Tá? Super bem. Aliás, uma harmonização clássica é champanhe com carne grelhada, principalmente em função da ponte aromática, das notas caramelizadas, então o espumante sempre com mais tempo surli para poder ter ponte aromática. A acidez vai dar conta, como a acidez é brutal nos espumantes, a acidez vai dar conta da proteína, da gordura e inclusive as próprias borbulhas ajudam nesse equilíbrio. Então, são duas opções igualmente boas para uma harmonização com churrasco típico gaúcho. Agora, para a nossa terra, eu e a Carolina Dani somos conterrâneos de Flores da Cunha, então não podia... Flores da Cunha é a cidade... vocês não sabem muito bem, mas Porto Alegre é uma cidade que fica dentro da grande Flores da Cunha, mas que a gente não gosta muito, que o pessoal fica sabendo, porque somos um povo mais discreto. As Flores da Cunha é uma potência de 30 mil habitantes e que, quando nós nascemos, tinha uns 15, dobrou de tamanho nesse meio tempo. E nós temos um prato típico, que é típico da imigração italiana na região. Quando chegou a imigração italiana, não tinha cultivos. Demorou para começar a plantar alguma coisa e tudo mais. Então, e fonte de proteína, nada, né? A própria geografia da Serra Gaúcha, né? É de colinas, né? Então é muito difícil trabalhar e com matos e tudo mais. O que as pessoas comiam? Carne de caça. E caçavam, e assim, o que tinha para caçar? Bastante passarinho. É só que não se escolhia, esse é passarinho de comer, esse não é. Se caçava todos os passarinhos possíveis. Então o menarosto, ou também chamado de passarinhada, é essa espécie de churrasco
em que tradicionalmente se coloca, então, várias carnes de caça misturadas. Então, uma vai misturando o gosto da outra, então fica um prato extremamente saboroso. Hoje em dia tem adaptações, né? Até porque não tem mais passarinho, né? Já acabou, não tenho orgulho disso, mas, enfim, é bem difícil. Hoje voltou a ter, mas a caça diminuiu, né? Então, como é que se faz? Hoje se usa frango e se faz uma mistura. Então, se usa frango, javali, coelho, então, mas se continua usando essa ideia de diferentes carnes, que uma vai misturando o sabor da outra, coloca bacon entre uma e outra para garantir, só para comprovar se o paradoxo francês funciona ou não, né? A gente quer testar. E aí fica um prato extremamente saboroso. Então, o que são os elementos do prato? Carne de caça, muita gordura animal, aroma defumado e ervas aromáticas. Evidentemente, vai se usar aí principalmente sálvia, sálvia, alho. E aqui, um merlot da IP Altos Montes. IP Altos Montes é justamente indicação de procedência que pega Flores da Cunha e Nova Pádua. Tem uma altitude maior. Vamos lá. Vale dos Vinhedos tem uma altitude ali entre 300 e 600 metros. Altos de Pinto Bandeira, cerca de 600, 700 metros. Altos Montes tem a partir de 660 metros. Está na denominação de origem. A altura mínima, a altitude mínima é 660 metros. E a gente está bem no sul do Brasil. Então, isso já significa temperaturas muito mais frescas e vai até 950 metros. Com isso, nós vamos ter um merlot que demora muito para amadurecer. Então, vai ter uma quantidade de polifenóis maiores, consequentemente taninos mais duros. Nós vamos ter aromas menos frutados do que no Vale dos Vinhedos e mais herbáceos, mais especiados. Então, as pontes aromáticas com especiarias vão funcionar melhor com o Menarosto e uma acidez também muito mais alta. E aqui a gente tem muita gordura e especialmente muito sabor de carne de caça. Carne de caça eu gosto, é uma delícia, mas quando a gente termina de comer, a gente fica. É muito sabor. A gente precisa de um vinho que ajude também a limpar. Assim, vamos lá, vinho não é cepacol, né? Não está aí para limpar a boca. Mas uma das funções do vinho é ajudar, sim, a limpar o palato para não ficar enjoativo. E um vinho com alta acidez vai usar bastante. Álcool, normalmente ainda mais baixo, então com mais sal, não tem problema. E aqui, sim, dá para... Nesses pratos do Rio Grande do Sul, dá para dizer que tem algo de harmonização regional, cultural. Porque os vinhos foram desenvolvidos também não só por essas características naturais do terroir que eu comentei, mas também culturais. Aliás, se for falar realmente em harmonização cultural aqui, é Isabel. Tá? Vinho de Isabel. Que aí é realmente o que o pessoal bebe. E funciona, eu diria assim, funciona 90%. Só não funciona tanto assim porque falta um pouco de corpo. Isabel fica... Na boca, ele vai perder um pouco. Mas tem acidez, tem aroma, mas pela falta de corpo, assim, aqui também não tem milagre para fazer, né? Mas consegui fazer a Isabel um pouquinho mais encorpado. Eu tenho Argenta aí, que daqui a um pouco pode vir com uma alternativa para nós, que trabalha bastante com isso. Pode passar. E mais duas aqui. Na campanha gaúcha, nós temos o cordeiro na estaca. Né, que esse cordeiro também bem tradicional, né, uma carne extremamente saborosa, proteína animal de novo defumado. E aqui a gente tem o taná da campanha gaúcha. O taná da campanha realmente vai ser uma excelente alternativa. Mas o taná e o sal, pois é, o cordeiro não se prepara com tanto sal quanto nós fazemos no churrasco. Quando eu falo churrasco, eu estou falando de carne de gado. Né? Quando eu falo de um assado de cordeiro, vai ser diferente, não vai ter tanto sal. Aí o tanato vai funcionar bastante bem. E além do que, o tanato da campanha gaúcha não é tão tânico quanto é o tanato uruguaio, e nem comparar com o que é do Madirã. E para finalizar, mais uma, a paçoca de pinhão, que é típica de Vacaria. Minha mãe nasceu em Vacaria. Pega a região dos campos de cima da serra. Paçoca de pinhão, vocês conhecem pinhão todos, né? Se amassa o pinhão cozido, e se faz com guisadinho, e bacon, e tempero verde, e se prepara na panela assim. A única coisa que dá trabalho, e como dá trabalho, é descascar o pinhão, porque a manhã inteira descascando o pinhão para ter pronto para fazer isso. Hoje já tem pronto, até dá para comprar, né? Então o que a gente tem aqui? A gente tem defumada, principalmente do bacon, gordura animal e carboidrato do pinhão.
E aqui eu baguncei um pouco, né? Petit Verdot, de Campos de Cima da Serra. Até tinha pensado em Pinot Noir, porque seria o mais típico de Campos de Cima da Serra e aromaticamente funcionaria muito bem. Mas o Pinot Noir de Campos de Cima da Serra é magro, não tem Pinot Noir robusto o suficiente, ia faltar corpo. Poderíamos pensar em outras alternativas. Petit Verdot, eu fiquei apavorado ao provar Petit Verdot de Campos de Cima da Serra. Tem pouco, é impressionante do quanto consegue ser bom. Eu disse, mas Petit Verdot tem um nome, está no nome que nunca amadurece. Como é que está cultivado a 1000 metros de altitude e amadurece? E é um espetáculo. É impressionante, tem pouco. Assim, quando eu quero bagunçar com um amigo numa degustação às cegas, eu levo uma garrafa de Petit Verdot e Campos de Cima da Serra. Uma variedade e região. E digo, é gaúcho. Não tem. Tipo, lá pela segunda coisa, você tá Petit Verdot, Campos de Cima da Serra, quando já está faltando alternativa. Eu digo, é isso aí. Como assim, né? É impressionante. E vai funcionar bem por quê? Petit Verdot, em Campos de Cima da Serra, ele fica com um aroma herbáceo extremamente agradável. A gente pode ter vegetal ruim, muitas vezes, né? Pimentão verde, etc e tal, mas fica com um herbáceo que lembra arruda, então um herbáceo floral, que é uma delícia, vai fazer ponte aromática com o cheiro verde que a gente usa na paçoca de pinhão. A gente tem, aqui tem potência suficiente, porque é um prato saboroso, traz fruta, então fica a dica aí para quem quiser provar algo diferente também. E era isso que eu tinha por hoje, pode passar o último slide. Eu nem sei mais o tempo, como foi, mas enfim, trouxe alguns princípios de harmonização e alguns ensaios de harmonizações brasileiras, porque uma coisa que é bonita do Brasil é que nós somos o único país do mundo a ter 3 viticulturas. Viticultura tradicional, viticultura de inverno e viticultura tropical. É bonito. Nós temos uma diversidade enorme de vinhos, de gastronomia, de cultura. E se nós conseguirmos apreciar essa diversidade, até assim que é um dos maiores motivos que a gente tem para ter orgulho de ser brasileiro, de ter tanta gente diferente e que a gente minimamente consegue conviver, às vezes mais, às vezes menos, mas minimamente a gente consegue, né? E que o vinho é uma forma de descobrir e de aproximar ainda mais. E ter, poxa, imagina que legal poder viajar para cada capital do Brasil, para cada lugar e poder provar um prato local com um vinho local. Nós temos todas as condições disso, vai depender também, as coisas dependem de tempo e tudo mais, né? Mas é o que eu acho mais bonito. E essa ideia que a gente quis trazer com essa Masterclass sobre harmonizações brasileiras. Obrigado.